Bom dia, bem-vindos a este módulo 2 de governanças. Neste módulo, nós iremos abordar, em primeiro lugar, aspectos relativos à importância da ciência, mas às incertezas associadas ao saber humano, à relação entre perigo, ameaça e risco e ao processo de gestão, redução de riscos e desastres. Numa segunda parte, abordaremos, pois eu detalharei. No que diz respeito a esta questão da importância da ciência e das incertezas do saber humano, convirá começar por referir que ao longo do tempo de toda a civilização humana, o homem sempre procurou chegar a certezas, ter verdades, saber como proceder face ao mundo, às questões que o mundo e a vida no mundo lhe colocam. Todos nós sabemos que desde as civilizações primitivas, as primeiras explicações místicas e religiosas pretendiam procurar dar sentido ao mundo e ter formas de o entender e de proceder face a ele, acreditando que essas eram as formas mais verdadeiras, mais certas. Coincidindo com os mitos, surgiram também nas civilizações antigas importantes formas de conhecimento, como a geometria e a astronomia, que já são formas científicas, ou, se quisermos, de um conhecimento científico primário, que permitiram nessas civilizações atuações importantes que conhecem. Na Grécia Antiga, com Platão e Aristóteles, surgiram os primeiros grandes sistemas de pensamento mais organizado, mais global, e que, dessa forma, procuravam, mais uma vez, certezas e verdades sobre o mundo. Eram pensamentos de natureza metafísica, ou seja, muito baseados em explicações para além das questões materiais e físicas, embora o pensamento de Aristóteles, concretamente, incorporasse aspectos que privilegiavam observação e experimentação. Surgiram também, ao mesmo tempo, na civilização da Grécia Antiga, os primeiros movimentos que nós chamamos de protocientíficos, movimentos que tentavam explicar as coisas reduzindo os todos complexos a partes, mas esses movimentos acabaram por não resistir face à força do pensamento global de Platão. Ao longo da Idade Média, por todo lado, dominaram muito as explicações religiosas, mas particularmente no Ocidente, que depois influenciou o Brasil, obviamente, assistiu-se a uma divinização do pensamento de Aristóteles, feita pelo cristianismo, que nessa altura tomou um poder muito forte, como conhecem. Ele distinguia quem era o profissional e quem era o prático, quem tinha um saber verdadeiro e quem era até bruxo, podendo com isso ser penalizado. Conheceram os excessos que a própria Igreja já reconheceu e se penitenciou da Inquisição. E neste contexto surge a nova ciência, que, surgindo no século XV-XVI, com o Renascimento, defende o valor da observação, da experimentação, de uma procura de relações causais, físicas, mecânicas entre as coisas, não metafísicas, apesar de algum vislumbre metafísico ainda existente, e procuram novas verdades, É um pouco esta tentativa também da ciência, da nova ciência, se afirmar como a certeza, que a levou a cometer exageros, aquilo que vulgarmente se diz um certo reducionismo de pensamento, não admitindo nenhuma influência entre quem investigava e o que era investigado, sujeito-objeto, defendem da ideia de um só método científico, reduzindo a explicação do todo complexo à soma das partes, etc. E as críticas que se foram multiplicando a esta ciência deram origem até a extremos onde se defendia que a ciência não valia mais que outra tradição de pensamento. Em resultado de todo este movimento crítico, por um lado a ciência evoluiu, a ciência aperfeiçoou-se e aproximou-se em muitos aspectos daquilo que nós chamamos de pensamento complexo, ou seja, aceitou a diversidade dos métodos, procura as causas múltiplas, a múltipla causalidade, admite causalidades inversas, efeitos nas causas e causas nos efeitos,
dá muito destaque aos fenómenos em rede e às emergências, ou seja, ocorrências que não correspondem simplesmente à soma de todas as partes consideradas. E, obviamente, passou a considerar como um ponto central do conhecimento científico a incerteza. Procuramos a certeza, mas nós não conseguimos deixar de ter que lidar com um conjunto de incertezas. E este é um ponto central. A ciência é o que temos de melhor, contudo, ela não é uma verdade absoluta. Ela é o melhor caminho para compreender as coisas, é o melhor caminho para atuar, concretamente num contexto tão complexo como o da pandemia, mas lidar com as incertezas faz parte da própria ciência e tem que se lidar de uma forma científica. Até porque, de acordo com este progresso da ciência, foram surgindo muitas abordagens irracionais, muitas vezes associadas a movimentos nacionalistas autoritários, muito extremistas, muito pouco críticos, que semeiam suspeitas e defendem crenças muito bizarras, entre as quais, por exemplo, a conspiração para uma nova ordem mundial coletivista, burocrática, que pretenderia supostamente dominar o mundo, servindo-se de instituições como a ONU e a Organização Mundial de Saúde, profecias apocalípticas de líderes anticristo que destruiriam a civilização cristã, teorias fantasiosas sobre a criação de doenças que destruiriam muitas pessoas e criariam condições para um mundo mais dócil, para ser dominado por essas instituições transnacionais e outras que vocês conhecem. A pandemia tornou mais fácil e tornou-se um novo terreno para o crescimento deste tipo de movimentos. Surgem todas as teorias de negação do vírus, de negação da existência do vírus, da negação da gravidade do vírus, não só na direto impacto nas pessoas, mas no impacto no sistema de saúde. A ideia de que se trata de uma criação da China totalitária, ou de nomes sonantes que vão beneficiar muito, que iam ganhar milhões com a epidemia. Movimentos de oposição ao uso da máscara, não reconhecendo que ela, dentro, junto com as normas de higiene, é o que temos de melhor para enfrentar, para além do isolamento, obviamente, a pandemia. A crítica radical do distanciamento social, que com todos os inconvenientes é o que temos, torna possível diminuir, achatar um pouco a curva da infecção em certos momentos. Toda a campanha anti-vacinas, que teriam chips, que veiculariam doenças, etc. Então vocês conhecem um pouco este absurdo em que temos vivido e como é importante realçar que a ciência é a única maneira credível, mesmo com muitas incertezas, que fazem parte do conhecimento científico, de tentar aceder e às melhores formas de atuar. É nesse contexto que nós temos que conversar um pouco sobre o que é perigo, o que é ameaça e o que é risco. Eles são feitos, mas não são sinónimos. Uma ameaça ou um perigo, há pessoas que distinguem entre ameaça e perigo. Perigo seria uma ameaça concretizada, uma ameaça provável, uma ameaça com tempo de ocorrência. Mas deixamos isso de lado. Ameaça e perigo só realmente se manifesta se houver pessoas e bens expostos e se houver vulnerabilidades que facilitem que haja consequências negativas. Por outro lado, compensatoriamente, se houver capacidades e competências instaladas, isso vai diminuir a possibilidade das consequências negativas, das ameaças e dos perigos. O risco é este equilíbrio, é este balanço. É esta interação entre as ameaças e perigos por um lado e a exposição que as pessoas e bens têm, as vulnerabilidades ou as capacidades e competências que podem compensar. É, portanto, a probabilidade da ocorrência de um acidente, de um evento grave e as perdas de fatores intervenientes. Um outro esquema coloca-vos exatamente os mesmos conceitos que depois vocês poderão ver detalhe. Passando agora às questões relativas à gestão e redução de riscos e desastres, nós podemos dizer
que a gestão de riscos e de eventos adversos, como não podia deixar de ser, visa reduzir os impactos. Normalmente nós falamos num ciclo de gestão de risco e desastres e diferenciamos entre uma parte de gestão de riscos mais centrada nas questões de prevenção e mitigação. Prevenção no sentido de tanto quanto possível eliminar ou mitigar, diminuir os riscos e preparar-nos para a materialização desses riscos. Já a parte de gestão de desastres diz respeito à resposta que nós damos quando efetivamente o evento ou desastre acontece e à recuperação que temos que fazer superado. Outros autores detalham estes esquemas com outras informações, falando concretamente também do planejamento associado a este processo, etc., que vocês conhecem e poderão analisar, e chegando até a ver quem organiza o ciclo de uma forma diferente, em áreas e componentes, mas em qualquer dos casos, o que está em causa não é muito diferente, é bastante similar àquilo que nós... No que diretamente diz respeito a uma situação epidémica, que é um contexto muito particular de materialização de riscos e de ocorrência de eventos adversos, nós podemos especificar um pouco, detalhar e adaptar este modelo geral de gestão de riscos e desastres ao caso epidémico. E nós podemos então falar efetivamente de prevenção e mitigação, que, como sabem, infelizmente no caso da pandemia que vivemos, não ocorreu, ou talvez tenha ocorrido em alguns países que estavam mais perto do acontecimento e se tinham preparado em situações similares anteriores, por exemplo a Coreia do Sul, que seria proceder a ajustes no sistema de saúde, adaptando necessidades possíveis, como leitos, aparelhagens, UTIs, pessoal, preparação, etc. Um aumento da capacidade nacional de produção de bens necessários, de vacinas, de seringas, do que seja, e dinâmicas de educação, entre outros aspectos. Já no domínio da preparação, que também infelizmente não ocorreu, ela deveria ter ocorrido quando começou a falar-se do problema na China, seria atualizar eventuais planos de contingência existentes, fazer simulados, verificar e corrigir aspectos, estar atento às informações e aferi-las com o que se tem disponível, reforçar uma educação mais focada, neste caso concreto, nas pandemias, neste tipo de riscos e desastres, fazer um treino orientado pessoal já para a situação concreta e estar muito atento em toda a informação do que está acontecendo noutras partes do mundo. Já na resposta, e aqui sim foi quando nós começamos a atuar, infelizmente, quando já o vírus estava nos países, concretamente no Brasil, normalmente diferencia-se entre uma fase de contenção e uma fase de mitigação. Mitigação aqui não é mitigação da fase de gestão de risco, é uma mitigação da fase de gestão do evento, do desastre. Por isso eu até coloquei mitigação R, mitigação de resposta. É, portanto, uma outra fase. Basicamente, recorre-se, no caso de uma doença como estas, que tem transmissão respiratória, aérea, pelo ar ou por objetos, recorre-se ao distanciamento social como processo de diminuir o tempo de transmissão, evitar uma curva acentuada e, portanto, a sobrecarga dos equipamentos hospitalares, procedimentos de higiene que diminuam largamente a possibilidade de contágio, a comunicação eficaz sobre a forma de proceder e como evitar, apoios socioeconómicos e psicológicos diversos, porque surgem associados impactos desta natureza, e pesquisas, vacinação, óbvio que é na fase até em que estamos, que possam de alguma forma ser a resposta organizada a esta fase
de instalação de uma situação muito complicada, pandémica. Já na recuperação, quando nós tivermos ultrapassado toda esta fase mais aguda, que ainda estamos, não finalizamos nem de perto nem de longe, como alguns disseram, nós estaremos quando muito a meio do processo. Porque surgiu a vacina, mas ela tem que ser aplicada, tem que se esperar o tempo de imunização, um tempo de vacinação de uma porcentagem elevada de pessoas. E todo este processo é provável que possa demorar quase tanto quanto o que demorou até aqui, ou pelo menos bastante ainda. E são movimentos de reajuste, apoios socioeconómicos e psicológicos a quem já ultrapassou, mas ficou marcado pela situação. Uma educação voltada para enfrentar novas situações e tirar conclusões. Aspectos de comunicação sobre os cuidados que se deve continuar a manter. Medidas de coesão social, porque a sociedade de certeza que se fragmentou, os mais fracos e pobres forem mais atingidos. Sistematização do que se aprendeu para poder atuar no futuro, etc. Então, fechando esta primeira parte do módulo, como vos disse, é esta compreensão que nós temos que ter sobre, por um lado, o que é um risco e o que é um desastre, um evento adverso, como ele se instala, como este evento adverso que vivemos tem uma característica muito diferente de outros que estávamos habituados, inundações, deslizamentos, podendo ser muito brutais, têm um tempo bem mais curto de ocorrência e, portanto, de resposta e de recuperação. E este é o impacto tem uma continuidade muito grande, vamos para quase um ano em março da situação, então o tipo de evento é muito diferente, é um evento que exige maior resiliência, exige compreensão da necessidade de manter um conjunto de medidas durante um tempo muito vasto, e faça isso, compreendendo isso, como é que se gere, como é que se reduz o risco, e neste caso concreto já o impacto do desastre, o impacto do evento adverso, como é que temos que nos acautelar quanto a todas as loucas teorias da conspiração existentes e nos firmarmos na ciência e naquilo que é o conhecimento mais credível, apesar das incertezas que tem, e fundamentalmente valorizando um aspecto, o sentido crítico, o não nos deixarmos levar por qualquer tipo de exagero e nos mantermos sem pânico, criticamente analisando aquilo que a ciência nos vai dando e que as corporações mais credíveis de saber nos vão oferecendo como alternativas para lidar com o problema e, tanto quanto possível, diminuir as mortes e criar condições para a superação da crise. É isso que faremos, obviamente, com o plano de contingência. Não conseguimos, nesse sentido, eliminar totalmente os riscos. Mas o plano está desenhado para evitar o mais possível, diminuir o mais possível, fazer o que é possível com todas as incertezas e sempre afinando para o tornar mais rigoroso. Continuaremos em breve com o restante dos aspectos. Obrigado e até